Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre autotransformadores, tá? Vai ser uma aula ali básica ali sobre o funcionamento deles e depois a gente vai estar resolvendo um exercício ali referente a esse assunto aqui. Então, começando com aplicações, vantagens e desvantagens, tá? Da utilização do autotransformador. A principal aplicação dele ali, né, no sistema elétrico de potência é para fazer pequenas correções dos níveis de tensão dos alimentadores, né? Por exemplo, correções ali que variam na faixa entre 110 e 127, né? Ou 13,2, 13,8 kV. Né? Percebam que são níveis de tensões ali que estão muito próximos. Né? Em redes onde a tensão nominal, por exemplo, é 127 ou 13,8, tu pode ter pequenas quedas de tensões ali, que podem acontecer a partir de determinada impedância, né? A partir de determinada distância ali da fonte ali, que alimenta, né, o circuito, né, o alimentador, pela questão ali do acúmulo da impedância dos alimentadores e da corrente elétrica, né? Então, para suprir ali, para corrigir, aliás, essas pequenas quedas de tensão que a gente pode ter aqui nessas redes elétricas, ali a gente pode utilizar os autotransformadores, tá? Devido à ligação direta dos enrolamentos primário e secundário, perde-se a isolação elétrica, então essa é uma desvantagem ali da utilização do autotransformador, né? Ele não tem aquela isolação lá primário e secundário que a gente tem no transformador comum, né? Porque as bobinas, a gente vai ver depois a forma como elas são ligadas, né? Elas têm ligação direta, primário e secundário. A potência fornecida no enrolamento de entrada ou no de saída para a carga são superiores à potência nominal do transformador, né? Em alguns casos até muito superior. Então, se eu pegar um transformador comum ali de primário e secundário e religar ele como autotransformador, eu vou ter um ganho de potência elétrica ali bastante grande, né? A gente vai ver depois como é que isso acontece. Então aqui eu tenho, por exemplo, um transformador aqui com primário e secundário, tá? Ligação normal, então a primária e secundária eles são isolados eletricamente. Aqui eu tenho a fonte primária, onde eu vou chamar de VP, e secundário que é o VS, né? Aqui existe isolação elétrica, né? Então nessa ligação aqui o transformador ele vai estar suprindo a potência normal, né? Que é a potência dos enrolamentos primário e secundário dele. Mas se eu religar essas bobinas aqui dessa forma aqui, tal que ele seja religado como autotransformador, né? Então essa aqui que é a ligação ali de um autotransformador, eu tenho eu vou ter um ganho aparente ali da potência elétrica entregue pela fonte para carga consumida aqui na saída. Então a entrada, tanto a entrada como a saída pode ser o VB ou o VA, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a tensão VB, que é o lado de baixo aqui, né? Estou entrando, na verdade, a baixa e a alta tensão aqui, elas são aqueles dois níveis que são muito próximos, que nem eu falei, né? Por exemplo, 110 e 127, 110 seria a baixa tensão e 127 seria a alta, 13.2 seria a baixa, 13.8 seria a alta, né? Por exemplo, né? Então, dado que eu tenho aqui um alimentador aqui que já tenha sofrido uma queda de tensão, por exemplo, 110, e eu quiser corrigir esse cara para 127, eu utilizo aqui o VB, né? O lado de baixo aqui em 110, utilizo o autotransformador aqui, o transformador ligado dessa forma aqui, com as bobinas assim, e na saída eu consigo corrigir a tensão VA, né, no lado de alta aqui para o valor correto dele, o valor normal que é 127, né. Então aqui a gente tem as nomenclaturas ali, né, que são as nomenclaturas comuns aqui para os enrolamentos ali, para as tensões ali, né, do transformador ligado como autotransformador, né. Esse C aqui é chamado de bobina comum, essa bobina aqui, que tem NC, número de espiras, né, NC vem do comum aqui. E aqui NSE, né, tá? Esse SE vem de série. Tá? Então comum porque essa bobina ela é tanto comum ao primário quanto ao secundário transformador. E essa aqui é chamada de bobina série, né? Ela faz parte só aqui do circuito do secundário aqui do transformador. E B aqui é tudo que está no lado de baixa tensão e A é tudo que está no lado de alta tensão, né? A tensão aqui no enrolamento comum também é chamada de VC. Então nesse caso aqui o próprio VB aqui do lado de baixo é igual ao próprio VC, né, do enrolamento comum. E a queda de tensão aqui no enrolamento série é chamada de VSE, tá? A corrente aqui que passa aqui é chamada de ISE, porque é do enrolamento série. É a mesma corrente IA, né, que é do lado de alta tensão, que vai estar aqui na carga, aqui no secundário. E essa corrente aqui também, no enrolamento comum, também é chamada de IC, tá? Então a corrente elétrica de entrada IB aqui no lado de baixa tensão, que a fonte fornece, ela é a corrente ISE, né, ou corrente IA, mais a corrente IC aqui que vai para o enrolamento comum aqui. Bom, como é que ficam então as relações de tensão e corrente aqui no autotransformador, tá? A gente pode perceber aqui, ó, que a relação entre a tensão VC da bobina comum aqui e a tensão VSE da bobina série aqui, ela respeita essa regra aqui, né? NC, número de espiras aqui da bobina C, por número de espiras da bobina SE. Isso aqui acontece da mesma forma como era feita aqui no transformador, aqui na ligação normal, né? Só que em vez de a gente ter esses dois nomes aqui, NC e NSE, e VC e VSE, aqui a gente tinha
a gente tinha bobina primária e bobina secundária, né? Então uma bobina de alta tensão aqui, uma bobina de baixa tensão no secundário aqui. E aqui quando elas são religadas aqui dessa forma aqui como autotransformador, a nomenclatura troca, mas a relação entre tensão e número de Spear é a mesma, né? Porque a gente está falando aqui do circuito magnético, né? O circuito magnético, o fluxo que atravessa ali, que concatena essas duas bobinas aqui é o mesmo, né? No transformador ideal não há fluxo de dispersão, então todo fluxo que uma bobina produz é concatenada pela outra bobina. É daí que surge essa relação aqui entre tensão e número de Spears aqui para o primário e para o secundário, né? Que é mantida aqui na relação como autotransformador. A relação de força magnetomotriz aqui entre a bobina séria e a bobina comum aqui também é mantida, né? E como eu falei ali, para quem assistiu as minhas aulas lá onde eu fiz sobre transformadores comuns, lá a gente viu que primária e secundária aqui do transformador, a força magnetomotriz das duas ali, ela está em oposição, né? Porque o modo pelo qual o primário aqui sabe que existe uma carga aqui no secundário, né? É justamente ali pela variação da força magnetomotriz aqui que vai ter no secundário quando tiver uma carga, né? Quando essa carga aqui variar e, consequentemente, quando essa corrente elétrica aqui variar. Então, da mesma forma que essa relação aqui entre o enrolamento comum e o enrolamento sério, ela continua sendo mantida, né? A força magnetomotriz líquida do núcleo aqui, ela continua sendo nula. Ela continua sendo contrabalançada aqui do enrolamento sério, que seria, por exemplo, o secundário aqui, em relação ao enrolamento comum, que seria aqui, por exemplo, o primário aqui desse transformador na ligação normal, né? Aqui, como eu havia falado, aqui VB, o lado de baixo aqui é igual a tensão VC, né, que é a tensão do enrolamento comum. A tensão VA aqui, ela é a soma da tensão do enrolamento comum mais a tensão do enrolamento de baixa tensão, né, que é o enrolamento sério. Então aqui, por exemplo, se a gente quisesse corrigir aqui de 110 para 127, né, o que eu teria? Eu teria um enrolamento primário de 110 e um enrolamento secundário aqui de 17 volts, né. Então eu teria que pegar o enrolamento aqui de 110 para 17, e aí quando eu religasse ele como um autotransformador, aqui essa bobina seria a bobina de baixa, né, de 17 volts, essa aqui seria de 110, e aqui eu ia obter 127 volts aqui como soma, né, do lado de alta tensão. A corrente IB, a corrente que entra aqui, né, pelo lado de baixo aqui, ela é a soma do IC, que desce aqui, mais o ISE, como eu havia falado, né, e a corrente A no lado de alta aqui, que é a corrente que vai para a carga, é igual à corrente do enrolamento sério, ISE. Bom, para a gente chegar então na relação de número de espiras ali entre a tensão VA e VB, né? Antes a gente partiu aqui da relação de número de espiras entre os dois enrolamentos aqui, o sério e o comum, mas se a gente quiser fazer uma dedução aqui para a relação entre a tensão VB e a tensão VA, em função aqui dos números de espira aqui que eu tenho dos enrolamentos, né? A gente pode seguir esse caminho aqui, né? A partir das equações que a gente deduziu no slide passado, né? O VA igual ao VC mais o VSE. O VSE, pela relação do número de espiras aqui que a gente viu aqui, né? Se a gente isolar aqui o VSE, ele é quem? Ele é o VC vezes o NSE dividido pelo NC, tá? Isso aqui vem daquilo que a gente deduziu no slide passado. Logo, se eu reescrever o VA aqui, fazendo essa substituição no SE, eu obtenho essa expressão aqui. E depois, fatorando essa expressão aqui, né? Eu tenho o VC dos dois lados aqui, e passando o VC para baixo aqui para o denominador, a relação VA sobre VC é NC mais NSE dividido por NC. O VC é igual ao próprio VB, que a gente pode ver aqui. Assim a gente chega nessa expressão final aqui que relaciona a tensão do lado de alta com a tensão do lado de baixa, tá? Então o número de espiras do enrolamento comum mais o sério dividido pelo comum vai me dar a relação aqui de entrada, de tensão de entrada e de saída aqui. E aqui para a corrente elétrica da mesma forma, tá? Se a gente seguir os mesmos passos aqui, só que partindo da relação da corrente elétrica, que é essa daqui, né? No caso, a gente chega nessa mesma expressão aqui para relacionar a corrente de A do lado de alta com a corrente do lado de baixa, né? Bom, essa questão que eu falei ali do ganho, né, de potência do autotransformador, né, eu coloquei ganho entre aspas ali porque a potência dos enrolamentos ela é mantida, né, mas a potência que entra, a potência que sai do autotransformador, né, a potência de entrada aqui na fonte VB e na carga aqui que vai estar no lado VA, ela aumenta, né, ela pode ser muitas vezes maior ali, 10, 20 vezes maior, por exemplo, do que a potência nominal aqui dos enrolamentos do transformador, que é a própria potência nominal do transformador, né? Então a capacidade de entrega de potência dos enrolamentos de entrada e saída do autotransformador pode ser muito superior à potência nominal do trafo, né? Se ele for religado, né, um transformador comum for religado como um autotransformador, tu vai ter esse ganho aparente ali de potência, né? Isso acontece pois parte da potência é entregue diretamente pelos enrolamentos que são interligados, né, eletricamente, e parte pelo circuito magnético que acopla os enrolamentos, né? Então nem toda a potência ali que vai do primário para o secundário passa necessariamente pelos enrolamentos, uma parte passa pelo circuito magnético, né, entregue ao secundário,
Por isso que a gente tem esse ganho aparente aqui, entre aspas, ali de potência ali na ligação como autotransformador. Para entender isso que eu estou falando aqui, né, quanto que um transformador, que um autotransformador aqui, ele pode ter de ganho em relação à operação normal, né, como transformador primário e secundário isolado, a gente pode partir desse equacionamento básico aqui. A potência de entrada aqui que a gente tem aqui no lado de baixo aqui é VB vezes IB, né, potência aparente aqui consumida, e a potência entregue no secundário aqui vai ter que ser VA vezes IA. Pelo princípio da conservação de potência, né, de energia, a gente sabe que a potência de entrada aqui, que a entrega aqui, ela tem que estar necessariamente aqui na saída, né. Claro que tem as perdas também aqui, né, junto na potência de entrada, mas considerando um transformador ideal, a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída, e a gente vai chamar essa potência de saída aqui de SES, né, que é entrada-saída, né. Então é definido como a potência aparente de entrada ou de saída, né, que é a mesma. Contudo, a potência aparente nos enrolamentos do transformador, né, no enrolamento primário e no secundário, ela também tem que ser igual, né, porque como eu falei, as forças magnetomotrizes ali do enrolamento comum e do enrolamento série, né, elas têm que se contrabalançar, né, da mesma forma como um transformador comum, né, e isolado, né, primário e secundário, isso acontece, no autotransformador continua respeitando essa relação. Então a relação VC vezes IC aqui do enrolamento comum tem que ser igual à relação ISE vezes VSE. Isso aqui é a própria potência nominal ali do transformador, né? E a gente nosso objetivo é achar a relação entre a potência de entrada e saída e a potência nominal ali dos enrolamentos, que é a potência nominal do transformador. Bom, partindo dessa equação básica aqui, né, que a potência do enrolamento aqui ela é o VC vezes o IC, né, que nem a gente viu aqui, ó, VC vezes IC, ou VSE vezes ISE. Reescrevendo o VC como VB, né, porque eles são a mesma tensão aqui, a tensão do lado de baixo é a tensão no enrolamento comum. E reescrevendo a corrente elétrica IC, né, que é a corrente que desce aqui, ela é a que entra menos a corrente IA que sobe aqui em cima. Então, a IB menos IA, tá? A corrente IA, que nem a gente já deduziu ali, né, da nossa relação aqui, se a gente isolar essa corrente elétrica aqui nessa expressão, ela é dada por... A gente vai passar o NSE mais o NC para baixo, vai passar o NC multiplicando IB. Então, ela vai ficar aqui NC vezes IB dividido por NSE mais NC, tá? Reescrevi aqui a corrente IA e o resto eu mantive igual. Agora, desse passo aqui para baixo, eu vou reescrever simplesmente o VB vezes o IB, que é essa parte aqui, como a potência de entrada e saída, né? Que nem a gente viu aqui, que o VB e IB é a potência de entrada, né? Que a gente vai chamar de E, entrada-saída, né? Que é o ES. Então, aqui simplesmente reescrevo o VB e IB dessa forma aqui. Aqui o NC corta com esse NC aqui, sobra só NSE dividido por NSE mais NC. Então a potência de enrolamento SENR aqui, ela se relaciona com a potência ali de entrada e saída de acordo com essa expressão aqui, tá? Então potência do enrolamento entrada e saída dividido pela potência do enrolamento, ela é dada por essa expressão aqui. Sabendo ali então o número de espiras ali dos dois enrolamentos ali, eu consigo descobrir o ganho, né? Quantas vezes essa potência aqui de entrada e saída vai ser maior que a potência nominal aqui dos enrolamentos do transformador. Então vamos fazer um exercício ali, né, para calcular utilizar essas expressões que a gente apresentou aqui nesse vídeo, né. Um transformador de 100 VA, né, potência nominal dos enrolamentos do transformador, 120 volts para 12 volts deve ser conectado de forma que opere como autotransformador elevador. Uma tensão primária de 120 volts é aplicada ao transformador. Tá, então eu vou aplicar 120 na saída, obviamente eu vou obter, o lado de alta vai ser 120 mais o lado de baixo que é 12, vai ser 132 volts. Qual que é a tensão do secundário do transformador? Então, simplesmente, se a gente obter aqui, somar a tensão aqui do enrolamento de baixo aqui com a tensão do enrolamento de alta, dividido por NC, né, enrolamento comum, a gente chega aqui no 132 volts, que é o valor ali da tensão do lado de alta, né, a tensão elevadora do transformador. Então, essa aqui que fica sendo a ligação ali do transformador, né, o primário aqui dele vai ser enrolamento comum de 120, o secundário vai ser enrolamento série. Na saída eu vou ter o meu VA aqui igual a 132 volts e o meu VB aqui lado de baixo a 120 volts. Aí depois na B ele pede qual é a máxima especificação nominal ali em volt-ampere desse modo de operação, né? Então agora a gente vai calcular a potência de entrada e a potência de saída aqui do transformador. A gente por enquanto tem só a potência nominal dos enrolamentos. E para calcular isso daí a gente primeiro precisa saber a corrente nominal ali de um dos lados do transformador, né? Por exemplo, a gente vai obter a corrente nominal aqui do transformador do enrolamento série. A corrente nominal dele é igual à potência nominal dele, dividido pela tensão, 8,33. E a gente sabe que esse 8,33 aqui, né, que essa corrente é a mesma corrente aqui que vai estar sendo drenada aqui pela saída, que vai ter uma tensão de 132 volts. Então, se eu multiplicar 132 pela corrente elétrica aqui nominal do enrolamento, né, que é a corrente máxima,
que eu posso passar aqui nesse enrolamento aqui, né? Porque a corrente ali que foi calculada a partir da potência nominal do transformador. Então, a corrente máxima aqui da saída aqui na carga no lado de 132 tem que ser 8,33 amperes, tá? Então, potência máxima de saída é igual a 1100 volt-ampere, né? Que é igual vai ter que ser igual à própria potência de entrada aqui. Então, se eu dividir 1100 VA aqui por 120 volts, aqui eu vou ter a corrente elétrica IB máxima aqui que eu posso ter aqui na entrada, né? Então, pela letra C ali, o que ele me pede, né? Calcule a vantagem de potência aparente nominal dessa conexão como autotransformador. Para a gente calcular essa vantagem aqui, a gente pode utilizar essa fórmula que a gente acabou de deduzir, né? Que vai me dar igual a 11, né? Ou a gente pode simplesmente dividir essa potência aqui, que é 1100, dividir pela potência nominal do transformador, que é 100 VA, a gente vai obter o mesmo valor, né? Que é 11 vezes. Então, isso significa que se eu reconectar aquele meu transformador de 100 VA como um autotransformador, eu consigo injetar e extrair dele uma potência de 1100 VA. Sendo que a potência do enrolamento ali, dos enrolamentos primário e secundário, ela é mantida no máximo em 100 VA, né? Ou seja, o limite da capacidade ali do transformador ela não vai ser excedida, né? Embora eu tenha uma potência muito maior entrando e saindo, a potência dos enrolamentos ela continua sendo mantida ali em 100 VA, né? Que é a potência nominal do transformador. Ainda existem os autotransformadores variáveis, né? Que na prática não é comum a gente utilizar um transformador ali com primário e secundário isolado reconectado como autotransformador, né? Principalmente por questões de segurança no que diz respeito à isolação elétrica do enrolamento de baixa tensão. Porque um transformador ali que não é feito para trabalhar como autotransformador, o enrolamento de baixa tensão dele vai ter a isolação ali necessária para manter aquele lado de baixo ali isolado, né? Mas quando eu religar ele como autotransformador, pode ocorrer ali a queda, né? A ruptura do dielétrico do enrolamento de baixa tensão. Então, na prática, são utilizados autotransformadores construídos especialmente para esse propósito, né, de utilizar ele como autotransformador. Portanto, ele vai ter as duas bobinas, tanto a bobina comum como a bobina séria, né, de baixa tensão, dotadas de isolação elétrica robusta, né, para que não ocorra ali nenhum rompimento, nenhum curto-circuito interno no transformador. Quando a bobina de menor tensão for variável, consegue-se um melhor controle do nível de tensão entregue ao secundário, né, podendo acompanhar as variações de tensão do primário. Então, se houver uma flutuação de tensão ali, né, que é o que ocorre ali na prática, na rede elétrica, no lado de baixa tensão, eu consigo compensar essas variações ali através do TAP variável do transformador, né, e aí conseguir manter o nível de tensão no secundário no lado de alto mais estável, né, porque a carga ao longo do dia no alimentador ali ela varia, né, nos horários de pico aí a carga ela é maior, nos horários fora de pico a carga é menor, então eu teria bastante flutuação de tensão. Para manter o nível de tensão ali no secundário do transformador, ou seja, no lado de alta, manter essa tensão ali mais constante ali, eu consigo fazer isso através da variação do TAP do transformador, né? Ou seja, com autotransformador com TAP variável, né? Então, por exemplo, aqui essa ligação séria aqui, ela partiria aqui de um TAP, ela teria vários TAPs aqui, e aí se essa tensão aqui na entrada aqui flutuasse, né? Por exemplo, ela aumentasse de 120 para 130 volts, eu diminuo o TAP aqui do enrolamento sério de modo a manter o 132 aqui constante. Agora, se esse cara aqui baixa, por exemplo, de 120 para 110 volts, eu utilizo ali um TAP maior aqui do transformador de modo a manter a tensão aqui constante, né? Então, pessoal, nessa aula era isso, tá? Se tiverem gostado do vídeo, aí não esquece de deixar o joinha, tá? Agradeço a quem assistiu até o final. Futuramente posso estar fazendo mais vídeos ali falando mais sobre autotransformadores, né? Sobre aplicações mais específicas ali dentro do sistema elétrico. Essa aula era mais para apresentar o componente para vocês ali e mostrar o funcionamento básico dele. Então, agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!